Meus amigos, boa noite. E é uma boa noite, porque choveu o dia todo, então vai ser uma excelente noite, né? Vamos dormir tranquilamente, com a nossa consciência bem lavada, né? Com a chuva do dia. Então é excelente nos reunirmos aqui com a nossa consciência já lavada, né? A chuva já fez isso. Agora a gente basta só um pouquinho de bom pensamento para enxugar, né, a nossa consciência bem lavada. Bem, dando início então a nossa reunião da noite, vamos pedir para a jovem Margarete fazer uma leitura para nós, por favor. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, ocultá-los, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles. Escusa plausível, séria, mas não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, convidamos a todos para fazermos a nossa prece de abertura. O momento da prece é o momento de nós relaxarmos. Se quisermos fechar os nossos olhos e trazer para o centro a figura de Jesus. Amado Mestre Jesus, hoje aqui reunidos em teu nome, depois de muito malbaratar a verdade, estamos iniciando a colocar essa verdade em prática. Por isso te pedimos, como iniciantes nessa ação, que a tua paz nos fortaleça, agora e sempre, para que possamos continuar com esse intento cada vez mais fortalecido em nós. Também pedimos que a tua paz envolva o nosso irmão Ney, palestrante da noite. Que assim seja. Então, nosso irmão Ney fará a exposição da noite, que eu ainda não sei o título. É segredo. Em que pese eu li ali, mas esqueci o título. Então, ele vai revelar o título assim que começar a falar. Ney, por favor. Então, boa noite, os irmãos, as irmãs. O título é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6, 7, 8 e 9. O título da palestra. Tá? Mas antes, aproveitar que a gente está ao vivo também, e como todos sabem o nosso sonho sendo materializado, né? A gente quer agradecer a dezenas de pessoas que estão nos ajudando nas nossas campanhas para arrecadação de fundos da nossa obra. E ontem, fazendo a palestra lá na CEDIC, o nosso irmão Antério abriu para que eu divulgasse o nosso Pix, né? E até que eu botasse lá no quadro, lá na frente, eu deixei anotado o Pix. E olhem, eu lembrei do óbolo da viúva. Quando eu estava saindo do centro espírita, as pessoas sentadas aguardando pelo passe, uma vovozinha de uns 80 anos levantou-se, se aproximou de mim, fez assim com a mão fechada e botou na minha mão. E disse assim: é pouco, mas vai ajudar. Era uma nota de R$10 bem dobradinha. Né? Eu lembrei do óbolo da viúva.
Então nós vamos falar, nem todos os que dizem Senhor, nem todos os que me dizem, porque Jesus quem disse, né? Nem todos os que dizem a mim, a Jesus, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, primeiro uma pergunta para nós que estamos aqui presentes. Quem de nós não aceita Jesus? Quem de nós não concorda quando o Kardec, com a espiritualidade, nos diz que Jesus é o nosso guia, aquele que aponta o dedo com a direção para a gente seguir, e o nosso modelo de comportamento na Terra? Todos nós concordamos como espíritos. Será? Né? Será que é verdade isso? Muitos os chamados, poucos escolhidos. Jesus, ele fala, essa passagem, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Olha uma curiosidade. Em todas as passagens do Evangelho de Jesus, quando ele cita esse termo, reino dos céus, Jesus sempre cita no plural. Por que será? Hoje a gente, como espírita, pode refletir até essa por que no plural? Será que ele não falava, na casa do meu pai tem muitas moradas, a pluralidade dos mundos habitados? Ou será que não existem muitos céus aqui na Terra, que a gente vai ver depois que existem? Né? Uma analogia. E é tão importante que Jesus falou no reino dos céus, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem 47 vezes essa citação. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem 47 vezes essa citação lançada por Kardec ou lançada pelos espíritos que deram as instruções. No Evangelho de São Mateus tem 33 vezes citado o reino dos céus. Será que não é importante a gente pensar nisso? Jesus utiliza em 7 parábolas como nós entrarmos no reino dos céus. Ele faz 7 comparativos em 7 parábolas. Jesus usa em 2 das 7 bem-aventuranças. E por curiosidade, ele abre as bem-aventuranças na primeira: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A primeira. E ele fecha com a 7ª bem-aventurança: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele abre e fecha a parte principal do Sermão da Montanha, com o reino nos mostrando esse reino, né? Mas Jesus chegou na Terra, né? Há 2000 anos. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, está assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Há 2000 anos chegou a grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O que a gente pode entender? Resplandeceu até no mundo espiritual, talvez, né? Essa grande luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E falando em reino dos céus, outra curiosidade dessas palavras no plural, o Pai Nosso é Pai Nosso que estais nos céus. Evangelho de Mateus. Também a gente reza o Pai Nosso que está no céu. Né? O que está no céu, né? Porque às vezes a gente reza tão rápido que a gente vai comendo um pedaço das palavras. Né? Vai simplificando, né? É Pai Nosso que estais nos céus. Porque Jesus se referiu sempre aos céus. Então Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, anuncia uma nova era, né? Que marcaria o período da efetiva melhora espiritual da humanidade terrena.
E realmente, tanto que ele dividiu, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. E será que vale a divisão que foi feita, né? É um processo de evolução moral. Então a gente vê que o reino dos céus é a parte central da pregação de Jesus, né? Que está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Curiosidade, João não fala muito no sermão, no reino dos céus. Porque os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são os sinópticos, né? Eles são muito quase iguais. E o de João já é uma outra pregação diferente. Também por que Jesus falava por parábolas? Olha, eu trouxe aqui porque tudo é uma reflexão sobre esse reino. O quanto Jesus falava desse reino. E talvez falava com satisfação, né? Ele falava com satisfação. Os apóstolos perguntaram por que ele falava por parábolas. Que resposta ele deu para os apóstolos? Olha que interessante. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não é dado. Ou seja, ele deu instrução para os apóstolos, ele capacitou os apóstolos. Ele capacitou de tal maneira que quando ele partiu, os apóstolos começaram a fazer o que ele fazia. Fizeram curas. E quando ele estava entre nós, ele chamou-os de hipócritas, homens de pouca fé. Até quando vos sofrereis? Ou seja, até quando eu vou aturar vocês não botarem em prática o que eu estou ensinando? Mas não é assim? Os apóstolos viviam à sombra de Jesus, né? Eles se sentiam pequenos na ausência de Jesus. Essa passagem que foi apresentado a alguém para que os apóstolos curassem, eles não curaram. Aí o indivíduo levou o doente a Jesus. Apresentei aos teus apóstolos, eles nada puderam fazer. E ele volta e diz, hipócritas, até quando vos sofrerei? Você bota em prática, não tenha medo. A gente, às vezes, é assim, tem medo. A gente estuda a doutrina espírita, quando estava estudando, nós vamos ser chamados a botar em prática, né? E nós estamos sendo capacitados. Então ele diz, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E nós, espíritas, nós já conhecemos os mistérios do reino dos céus, né? Quem estudou, leu a série André Luiz, conhece muito da vida no mundo espiritual, né? É a série Vida no Mundo Espiritual, as 3 obras de André Luiz. A expressão reino dos céus é comum, então, no Evangelho. E é um estado de plenitude espiritual, o reino dos céus é um estado de consciência. Não é um estado físico. O espírito que atinge esse nível de raciocínio lógico na vida, fora da vida, ele reflete no seu corpo, né? E o seu corpo vai ter plenitude. Há alguma passagem que Jesus adoeceu? Teve algum mal-estar? Né? Ele curava, nenhuma passagem na história dele fala que ele teve algum distúrbio orgânico, porque ele resplandecia sobre o corpo físico dele, né? E à medida que nós vamos adentrando, construindo esse estágio de consciência, nós vamos resplandecer sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa vida como um todo, porque até as nossas necessidades serão diferentes. As nossas buscas, com certeza, serão outras. Então, segundo a doutrina espírita, o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral. O que Jesus nos convidou? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu acho que nós, especialmente a gente espírita, a gente está conhecendo muitas verdades, né? Verdades maiúsculas.
E ainda continuamos presos a crendices, a atavismos, a paixões, a vícios, mesmo sabendo que aquilo nos prejudica, né? É como hoje um jovem começar a fumar. Poxa, o jovem já tem instrução à vontade do quanto é nocivo o fumo. E ele se lança, começa a fumar e acaba se viciando no tabaco. É uma fraqueza, né? É uma busca que não deveria se lançar nessa direção, um exemplo. Aquele que já tem o vício do fumo não consegue porque o seu organismo físico, a química física já está modificada. O organismo físico prescinde daquelas substâncias. Ele tem abstinência, né? Porque o organismo ele mexeu na química física do corpo. Mas aquele que está com o corpo saudável começar a fumar, mesmo diante de tanta advertência, né? Então, o conhecimento se refletindo em transformação moral. E nós vamos entrando nesse estágio de reino dos céus através das nossas várias existências corporais. Porque a gente, digamos, podemos aprender no plano espiritual, e aqui nós botamos em prática. Se eu não passar nas minhas provações, eu vou ter que voltar a aprender novamente, ser fortalecido no plano espiritual. Um espírito perguntou para os benfeitores lá, depois que ele foi muito instruído, mas depois de tudo que eu sei, por que eu preciso voltar na Terra? E o espírito disse assim para ele, é muito fácil ser bom entre os bons. Por isso tu precisas voltar. Tu está convivendo aqui com todos nós, que somos espíritos, digamos, que não pensamos mais em maldades. E por isso que estamos te instruindo no bem. Mas eu preciso renascer? Está tão bom ficar aqui com vocês. É muito fácil ser bom entre os bons. Você precisa renascer para ser provado, né? Para poder construir esse reino dos céus na consciência. Então, o reino dos céus se alcança com a evolução das virtudes, né? Da caridade, do amor, a aquisição do conhecimento. E o Espiritismo não nos oferece oportunidade para a gente evoluir, desenvolver virtudes. As casas espíritas fazem um exemplo, a campanha do quilo. O pessoal vai, quanta gente vê nos supermercados, vai trabalhador espírita, fica ali o sábado inteirinho. Será que se nos convidasse nós iríamos, né? O tricô, né, Iracema? Né? Tricô, como a gente estava falando, fazer algo com carinho, botar aquela energia, botar o magnetismo humano, tudo que nós tocamos, nós botamos a nossa marca, o nosso magnetismo, em tudo. E tem um benfeitor espiritual que diz assim, tudo que a gente vê na Terra, alguém já viu. Tudo que nós tocarmos, alguém já tocou. Até a árvore que está lá na floresta virgem. A espiritualidade já andou por lá, já mexeu naquelas árvores lá. Então, tudo que nós vermos ou tocarmos, alguém já tocou e viu antes da gente. E tudo que a gente vê e toca, até vendo, nós botamos magnetismo nosso. Né? Quando a gente for dar um pão para uma pessoa, pedir na nossa porta, e a gente só tiver um pão para dar, nós podemos dar pão com amor ou pão com desamor. Né? Se eu der aquele pão para me ver livre daquela criatura que está me incomodando no portão, ele vai comer e vai passar mal. Se eu der um pão com amorosidade, botar um magnetismo de amorosidade, uma energia boa, ele vai comer e vai ficar saciado. O Evangelho, então, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 6, diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome, então eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Né? O que é iniquidade?
é alguém que tem um comportamento contrário à moral, contrário à justiça, contrário à igualdade. É alguém que comete atos maus. Por que Jesus não generaliza, ele não radicaliza, ele diz assim, nem todos. Ou seja, há que estar capacitado para entrar no reino dos céus. Aos que passam, né? Senão ele dizia, ninguém entra, ou todos entram. Ele disse, não, nem todos estão habilitados para entrar no reino dos céus, né? E diz Leon Denis uma frase interessante. Leon Denis disse assim, ó, quando meus atos são bons e meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. É uma máscara, né? Na intimidade, eu sou diferente daquilo que eu estou exteriorizando. Eu posso enganar muito bem aqui na Terra. Mas a Deus ninguém engana, né? Porque quando a gente passar pela porta do túmulo, as máscaras caem. E os espíritos que convivem ao nosso lado, eles sabem muito bem quem somos. No livro Morri Agora, do espírito Antônio Carlos, o pessoal que está estudando o perispírito, ia ser interessante. Havia um presidiário, 2 presidiários numa sala, e um era inocente. Ele foi inocentemente condenado julgado e condenado. Só que o outro, companheiro de sala, era tão envolvente na fala dele que ele convenceu este que verdadeiramente era inocente que ele também era inocente. Esse que verdadeiramente era inocente morreu, desencarnou. E ele foi acolhido pela equipe espiritual que trabalhava no presídio. Ele foi acolhido. Quando ele foi acolhido, o espírito que desencarnou, que estava ali na cela, primeira coisa que ele disse, ajudem o meu amigo lá da cela que ficou lá. Ele é inocente, né? Os benfeitores disseram assim, aguardemos a noite chegar e vamos analisar se ele é inocente. Porque à noite, nós não enganamos os espíritos, quando ele se desdobrou do corpo físico, o presidiário que está na cela, no seu corpo espiritual mostrava as marcas do crime praticado. Como lá no livro Obreiros da Vida Eterna, a história da irmã que era abortista na Terra, que se fingiu de boazinha, né? E uma das diretoras do departamento ali, quando foi no portão para acolher ela, e o que o guarda estava penalizado, viu quem ela era, e ela tinha enganado o guarda já, né? Porque ficam as marcas no perispírito conforme os marcos que nós praticamos. E quem faz essas marcas? A nossa consciência. Os traumas de consciência. Então, nem todos entrarão. O Bezerra de Menezes nos diz assim, há casos que só vem o nome de Jesus, mas não o sentido real de suas palavras. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 8, diz assim, mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. E Emmanuel nos fala sobre a rotulagem cristã. A rotulagem não tranquiliza e nos aconselha, procura a essência. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeira, medalha, adornos, cânticos, poemas, narrativa, discurso, sermão. Mas isso é muito pouco se não possuirmos um ensinamento vivo na consciência e no coração. Né? Que adianta eu carregar um crucifixo pendurado no pescoço? No livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz, acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como o apóstolo Paulo fala, né, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. E ele continua, serão dignos do nome de cristão os que se limitam a pregar o ensinamento de Jesus,
mas cujo caráter não se modifica para melhor. Não se mostram mais bondosos, nem mais fraternos para com os outros. E aí, Emmanuel nos chama a atenção de nós espíritas. Ele junta os umbandistas no texto, quando ele diz que são espiritualistas, né? Os processos kardecistas ou umbandistas doutrinam espíritos obsessores, afastando-os daqueles que lhes sofriam assédio, mas não doutrinam a si mesmos, continuando com as mesmas fraquezas morais e a mesma falta de caridade no trato com semelhantes. Continua ele: os que fazem promessas, impondo-se penosas macerações, em demonstrações prodigiosas de fanatismo religioso, que a ninguém beneficia. Só cuidam da própria salvação, indiferentes à miséria e ao sofrimento do próximo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, disse Jesus. Porque Jesus também diz, né? Nem todos entrarão no reino dos céus. Porque a entrada no reino dos céus é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus conforme a recomendação de Jesus. Atos exteriores de devoção, diz a espiritualidade, expressões bonitas, sem o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da cupidez, nada vale aos olhos de Deus. Por isso que Jesus disse: só entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que trabalhar, né, para a implantação desse reino dos céus, desse reino de Deus em nossa consciência. Tem outra passagem que ele coloca do comparativo do reino dos céus, quem entra e quem não entra, lá no Evangelho de Mateus. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Emmanuel, no texto denominado Ante o Reino dos Céus, nos fala assim. Aí a gente para pensar, os ricos não estão impossibilitados de entrar no reino dos céus. Eu não sou rico, já tenho chance, né? Não é assim? Nós já temos chance, né, pessoal? Não somos os abonados na terra. E Emmanuel, será que a gente não é rico, pessoal? Olha o texto do Emmanuel. Existem outros ricos no mundo com infinitos obstáculos, olha, infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. E diz ele, vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvairarem nos conflitos das trevas, os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem praticar a tolerância de forma necessária, a superação das próprias fraquezas. Os ricos da mentira, que tecem a rede de sombras em que enleiam a própria alma. Os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade em que se acolhem. Os ricos de reclamação e de queixa, que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade. Os ricos da ignorância, que se agarram à penúria de espírito. Os ricos de letras e artes, que se encarceram em torres de marfim para o culto do próprio egoísmo. Os ricos de saúde e de possibilidade, que mobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade. E ele continua, os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade. E nos aconselha, encerrando, enriqueçamo-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar, do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar.
Outra passagem interessante, né? Das tantas parábolas que Jesus coloca sobre as 7 que ele fez, né? Essa aqui, ó. Todos somos chamados a entrar no reino do céu. Mas para esse fim havemos de estar vestido com a túnica nupcial. É uma passagem do Evangelho bem que o Senhor age com uma certa estupidez, né? Ele pega aquele que não estava vestindo a túnica e retira, digamos, a força da festa, né? E a gente fica... qual é o contexto, né, dessa passagem evangélica? E se nós considerarmos a túnica nupcial como o nosso corpo perispiritual? Aí o pessoal que pode estar em casa, alguns de vocês, mas o que é corpo perispiritual? Eu aconselho que a pessoa pegue a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e vá ler lá a partir do versículo 40. Não é espiritismo, é Paulo, lá nas primeiras décadas do cristianismo. Como tem corpo da terra, diz Paulo, há de ter um corpo do céu. O corpo da terra, quando morre, é feio e fraco. E o corpo do céu, não. Então, se nós lembrar que esse corpo do céu, que Paulo fala, que é o corpo que o Espírito se manifesta no mundo espiritual, se fosse a nossa túnica nupcial. E ela está conosco aqui, nós encarnados, nós estamos vestindo essa túnica. Só que talvez ela não é nupcial ainda. Né? Não nos é permitido adentrar nesse reino dos céus, como eu falei do criminoso que se jurava a inocência e tinha a marca do homicídio. Não é? Então poderemos considerar, se essa túnica, nosso corpo perispiritual. E o nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, as vestes do espírito, ele é reflexo do nosso corpo mental. Agora acho que alguém falou no estudo. Pelo pensamento, nós nos refletimos nesse corpo espiritual. Né? E refletimos esse corpo espiritual no corpo físico. Quando a doutrina espírita nos diz não há doenças, há doentes. Quando o eu começa a ser saudável, ele tem pensamentos saudáveis e ele se reflete nesse corpo espiritual e vai refletir no corpo físico. A cura, inclusive, né? Achei interessante trazer para a nossa reflexão um salmo. E é o Salmo número 1, lá do Antigo Testamento, que diz assim: conheço um homem em Cristo... desculpem, essa não é o Salmo, essa é uma carta de Paulo quando dos céus. Por que Jesus falava em céus? E Paulo também falou em céus. E Paulo diz assim na carta aos Coríntios: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Na volta do planeta Terra, há anéis vibracionais. Né? Digamos, Jesus está lá no anel externo, né? Com a sua falange de espíritos, com seus ministros, seus embaixadores espirituais. Nós estamos no anel mais interno do planeta, embora fora do planeta, né? Porque nós vivemos sobre o planeta e não dentro do planeta, né? E continua Paulo: sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar.
a vida que nós levamos aqui na Terra vai caracterizar até onde nós vamos, se nós vamos conseguir adentrar nesse reino dos céus, nessas esferas evolutivas, né? Ou vamos, quando desencarnar, ficar estacionado aqui no planeta, remoendo nossos traumas de consciência, pedindo oportunidade para renascer, para resgatar nossos erros, né? Olha que interessante, pessoal. Eu anotei aqui, interessante. Semana passada, quando eu estava preparando essa reflexão, já de madrugada, passava da meia-noite, eu recebi uma mensagem pelo Facebook, lá do Rio de Janeiro. Apareceu uma mensagem no computador, eu abri. Uma pessoa me pedindo ajuda para comprar alimento. E eu estava lendo isso que eu estou lendo para vocês. Não são os que dizem Senhor que entrarão no reino dos céus. Aí eu conversei com essa irmã, ela mandou fotos, inclusive. Eu sei que é do estado do Rio de Janeiro. E a gente mandou uma ajuda para ela. Em seguida, outra mensagem, já de madrugada, aqui de Santa Maria pelo WhatsApp. Uma outra família que a gente já ajudou lá na época da pandemia. O senhor podia me ajudar? Não tem que botar na panela. Olha como nós somos testados. E aí a gente diz assim, por que eu, Senhor? O que queres que eu faça? Como se a espiritualidade observasse o que eu estava fazendo no meu computador, com os livros abertos, e veio as duas mensagens naquela noite, naquela madrugada. O que nós queremos como seres humanos, as nossas buscas, elas são igual a que nós deveríamos querer como seres espirituais? Mas nós vamos evoluindo, e um dia as nossas buscas, no mínimo, vão ser iguais interesses, as mesmas buscas. Jesus disse, todo aquele que, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que está num estado de consciência aqui na Terra, que já vive no reino dos céus, nada o abala. É resignado, suporta, entende as aflições, porque ele já está nesse mundo do reino dos céus, né? Já é o espírito que comanda a matéria e não a matéria que comanda o espírito. Aqui está o Salmo número 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. É o Salmo número 1 do Antigo Testamento. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei de noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim. Não são como os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos, o reino dos céus. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Para nós encerrar, a mensagem final aqui do capítulo 18 também diz assim: essa mensagem ela foi ditada pelo espírito Simeão. Simeão disse assim: o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus,
entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele nos dá uma bênção, o Espírito Simeão, dizendo assim: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que Deus de luz vos ilumine, e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Então a gente vê, né, que os ensinamentos de Jesus estão há mais de 2000 anos com a gente. Há quantas e quantas encarnações a gente já teve contato com o Evangelho? 2000 anos. Se nós tivemos um intervalo de 300 anos entre uma encarnação e outra, um intervalo extremamente longo, nós tivemos 6 existências nesses 2000 anos. E é um intervalo muito longo, 300 anos. Né? Nós tivemos vários contatos com o Evangelho de Jesus. Ganha notável divulgação, tanto que ninguém nesse mundo pode afirmar que nunca ouviu falar no Evangelho de Jesus. Mas Jesus nos disse: os tempos são chegados. A separação do joio do trigo. A espiritualidade tem dito, Chico Xavier falou várias vezes, né, do planeta se aproxima, onde irmãos serão recolhidos, porque a Terra caminha para se transformar mais próxima neste reino dos céus, né? Então fica a mensagem: não basta apenas dizer Senhor, Senhor. E assim nós encerramos a nossa reflexão. Agradecidos ao jovem Ney, que pesquisou bastante para nos trazer justamente esse fermento, né, para as nossas ações. Na verdade, foi um fermento para as nossas ações. Então, agora, na nossa prece final, nós já vamos tomar o nosso passe coletivo. Então, é o momento de nós pensarmos coisas positivas que queremos para nós, né? E para os outros que nos cercam. Que nesse momento, a equipe espiritual, durante o tempo que o Ney falava, já deu alguns passes, aqueles passes mais de emergência, e catalogou as nossas necessidades, desculpe, para que companheiros especializados na fluidoterapia fizessem agora essa transposição de energias. Então, convidamos o nosso irmão Ney para fazer a prece final para nós, por favor. Então vamos sentir a presença, né, de alguém, de alguns, de muitos, com certeza chegaram aqui bem cedo, prepararam o ambiente para que nós pudéssemos ter as atividades que antecederam esse encontro de estudo, prepararam o ambiente para que pudéssemos refletir as mensagens do Evangelho. Amigos muito queridos, talvez vieram conosco lá dos nossos lares, porque lá já estavam, nos inspirando a motivarmos-nos na busca dessa luz. Encontramos nas correntes religiosas, cristãs, seja qual seja a sua denominação, o importante é a busca, porque aquele que busca, achará. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. E pedimos que, além de serem envolvidos nessas energias salutares, sejamos abastecidos, que possamos sentir essa luz, como se entrasse na nossa corrente sanguínea e o sangue visita todo o nosso corpo,
ele passeia os átomos de oxigênio, que sejam também esses átomos de bênçãos, passeando por nosso corpo físico, revitalizando, renovando-nos. O ensinamento do Evangelho também renove a nossa moral. Ative mais a nossa religiosidade para nos ligarmos com o Criador, com o Pai, como nos ensinou Jesus. E assim, Senhor, essas energias que nos fazem bem possam ser conduzidas por nossas mentes espirituais também aos nossos familiares, aqueles que estão encarcerados, nos presídios da vida física também, nos presídios da vida material, criaturas que renasceram e sem perceber estão encarceradas em orfanatos. Outros tantos, talvez sem merecer, estão encarcerados em asilos, ou outros cárceres, que chamamos casas de repouso. Maria, Mãe querida, envia a tua falange de servas de Maria também, aqueles que estão temporariamente aprisionados em uma cama de hospital. Tenham esperança, resignação, assim como seus cuidadores, suas famílias. E sempre a crença na imortalidade na alma e na bondade de Deus, nosso Pai, justo e benevolente. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos e que possamos